Um enorme navio navegou pelo oceano, seu fundo preto fazendo com que parecesse um castelo flutuante de aço. Leilin sentou-se no quarto mais luxuoso do navio, olhando para um pergaminho feito de pele de animal. Já fazendo há mais de 5 meses. Leilin suspirou. Muito tempo se passou desde a festa em que dividiram o poder de Lua Argêntea. Ti seguiu as instruções de Leilin e casou-se com a amante do Visconde, forjando uma identidade e tornando-se um nobre glorioso. Quanto aos sentimentos deles, isso mereceu uma risada. Muitos casais nobres desconsideraram tudo isso. Depois, Leilin limpou e reorganizou suas próprias tropas. Ele havia contratado assessores de confiança e as elites, deixando o resto para Tif se estabelecer em seu território. Ele lhes daria riqueza e terra. No final, ele havia circulado de volta para terminar o que havia começado. Os territórios do norte haviam se tornado gradualmente mais estáveis, e o Império Orc fora estabelecido sem incidentes. Saladino havia se tornado o primeiro imperador, o que causou sensação no mundo dos deuses. Depois de ver que não havia mais benefícios para ele, Leilin recebeu uma carta de sua família e decidiu voltar para casa. Se eu não tivesse sido apoiado por uma lenda, então teria sido completamente incapaz de participar da festa do Círculo Interno. Leilin suspirou, com os olhos cheios de sede de poder. As mudanças no território do norte levaram os Orcs a emergirem como o vencedor merecedor. Os outros deuses humanos também haviam conquistado o que queriam, e Leilin também chegou a tempo de lucrar impiedosamente com a oportunidade. Os únicos perdedores foram Mistra e a própria Lua Argêntea. No entanto, a competição entre os deuses era muito lenta. A deusa da Teia era muito poderosa, e essa recente derrota não poderia prejudicá-la fundamentalmente. Ela seria capaz de lamber suas feridas em silêncio e poderia fazê-la voltar no futuro. No entanto, tudo isso não mais o afetou. Leilin olhou para fora das janelas de vidro fechadas translúcidas no imenso mar azul. Havia até algumas gaivotas brancas circulando à distância. Eu ganhei o suficiente dessa viagem para as terras do norte. Leilin contou em silêncio seus lucros. Em termos de poder, ele recebeu uma grande quantidade de material sobre os arcanistas e até aumentou seu poder para a classificação de 15. Ele era agora um renomado arcanista feiticeiro. Na sua idade, era universalmente chocante para ele ter alcançado tanto em tão pouco tempo. Mesmo antes do crepúsculo dos deuses, nos tempos de Netheril, nenhum gênio podia ser comparado a ele como era agora. Além disso, ele havia trocado méritos militares pela coleção de recursos de Lua Argêntea para magos lendários. Foi o suficiente para ele compreender o caminho dos magos também. Se a sua torre de mago na ilha de Fallen tivesse sido completada, Leilin tinha certeza de que ele seria capaz de aumentar ainda mais sua posição de feiticeiro. Não seria impossível se tornar uma lenda, embora fosse necessário tanto talento inato quanto sorte. Na verdade, Leilin também havia pensado em ir à cidade de Lua Argêntea enquanto ele estava nos territórios do norte. Quando as muralhas da cidade haviam caído, ele considerou que seria fatal matar, mas ele desistiu dessa ideia no final. Embora fosse bem possível para ele lucrar, os perigos eram igualmente extremamente altos. Já tendo obtido muito, Leilin não pretendia correr mais riscos. Quanto às organizações, a rede de adoração de Beelzebub dos territórios do norte já foi subjugada. Com Tifon Visconde, o território pode ser considerado um ponto de encontro para as organizações, e mais pode ser feito lá no futuro. Leilin acariciou seu queixo e quanto aos bens, eu tenho materiais lendários de dragão vermelho, também como isso. Um saco de exploração brilhou e um pergaminho preto de pele de animal apareceu nas mãos de Leilin. Ainda tinha traços de sangue seco nele. Leilin prestou atenção ao pergaminho, ficando sombrio. Por que a Distorted Shadow deixou esse pergaminho para trás? Leilin sentiu um medo prolongado enquanto pensava na experiência perigosa que tivera. Sombra Distorcida era um antigo magus da linha 8 que havia encontrado seu próprio caminho, e se seu verdadeiro corpo tivesse aparecido, teria sido ruim. Quanto a essa dimensão de bolso, mesmo que já tivesse caído, a coisa deixada para trás certamente seria profundamente interessante. Os restos mortais de Netheril ainda precisam guardar alguns segredos, murmurou Leilin para si mesmo. Como ele tinha sido tentado abri-lo, essa dimensão de bolso já havia desmoronado.
No entanto, Leyland acreditava que as ruínas não eram tão simples no layout. E Ellen? Depois de uma consideração cuidadosa, Leyland decidiu não levar o arcanista meio-elfo e o feiticeiro de nível intermediário. Ele a havia deixado no territo de Tifri no norte. O poder da lei da distorção. A intenção que Shadow distorcido deixará para trás fora extremamente aterrorizante. Mas ainda foi o poder de distorção que ele exercia, o que poderia afetar até mesmo o tempo e o espaço. Superou completamente as expectativas de Leyland, o que aumentou ainda mais seu interesse. Se não fosse por isso, ele há muito tempo teria descartado algo como esse pergaminho de pele de animal. Não importa o que esses antigos magos haviam preparado para ele, não seria inútil se ele não mordesse a isca? A antiga sombra distorcida. Mesmo no mundo do mago, existem muito poucos registros dele. Sabe-se apenas que ele não é nativo do mundo dos magus, mas um poder formidável de outro mundo. Ninguém jamais viu o seu verdadeiro corpo. Leyland pensou na pesquisa que seu corpo principal tinha visto quanto ao seu caminho. Claramente a lei da distorção é a principal dele. Tem o poder de derreter o tempo e o espaço e até tem habilidades ilusórias. É inevitável que o caminho de um número 9 de magos deva tocar nas leis que lidam com o espaço-tempo. Os olhos de Leyland brilharam quando ele se levantou, se movendo na frente da mesa ao lado dele. A escrivaninha de mogno estava manchada de pontos e marcas pretas, além de numerosos cortes. Os detritos em cima dele já haviam sido limpos e a mesa estava limpa, deixando para trás apenas uma matriz de pentagramas distorcida. Ele colocou o pergaminho da pele da fera no centro da matriz e seus olhos pareciam brilhar em azul. Aí lasca! Preste atenção na digitalização e anote todas as informações, ordenou Leyland. Bip! Missão estabelecida, iniciando a varredura de dados experimentais. O AI-Chip executou lealmente os comandos de Leyland. O mundo dos deuses rejeitou as leis dos magos. Por causa disso, a sombra distorcida não pôde usar todo o seu poder. O risco de contaminação deve ser baixo. Água do mar, sal, pétalas, pedras de sangue de dragão, fezes de um pesadelo. Leyland jogou tudo nos cantos do pentagrama, ocasionalmente cuspindo feitiços. O poder do morcego e do sangue do dragão, acrescentando as bênçãos das pétalas, era preciso dizer que, embora fosse uma versão melhorada, seus modelos de feitiços estavam preenchidos com o estilo de um mago. Se outros bruxos vissem isso, talvez eles ficassem morrendo de medo por esse estranho ritual. Leyland finalmente pegou uma pitada de areia verde e a polvilhou levemente. Asterisco Bang. Asteriscos grãos de areia explodiram espontaneamente em chamas verdes no meio do ar, e choveram no arranjo de pentagramas. Pouco a pouco, as chamas envolveram o pergaminho da besta em si mesmo. Em nome da serpente devoradora, revele a verdade dentro da ilusão, asterisco ZZZ. ZZZ. Asterisco o pergaminho pareceu derreter nas chamas verdes, e as manchas de sangue sobre ele ficaram ainda mais brilhantes e mais reais. Gotas de sangue bonito começaram a escorrer, trazendo consigo o poder da distorção. Atenção! Atenção! O poder das leis de outro mundo foi detectado, atingindo o limite da supressão do World of Gods. Neste momento, o AI-Chip também emitiu um novo aviso vermelho. Esperar! O rosto de Leyland estava vermelho. De repente, ele se decidiu e mergulhou o dedo na matriz. Um sentimento quente se espalhou nele no momento em que seu dedo tocou a mancha de sangue vermelho. Depois, Leyland viu a mão dele ficar infinitamente velha e apodrecer. A pele ficou enrugada, amarelada e até apodreceu em preto. O processo de envelhecimento se espalhou incessantemente, estendendo-se das pontas dos dedos até o ombro, o peito e todo o corpo. Asterisco ZZZ. Asterisco a pele foi seguida por sua carne e osso, o vermelho e o branco se esvaindo sob a força do tempo. O tempo parecia acelerar na região e o mundo parecia se transformar. Em um piscar de olhos, vários milhares de anos se passaram. Eu sou a sombra distorcida. Sua devoradora serpente alimentará meu coração. No final, tudo o que restou de Leyland foi um par de globos oculares. Foi nesse momento que ele finalmente viu uma massa sem forma se espalhando por toda parte. Esta era a sombra distorcida que não possuía um corpo verdadeiro.
Bip! Energia foi esgotada da sonda Lei. Processo automaticamente terminado. Milímetros. Leyline olhou para a mão dele. Seus dedos brancos estavam brilhantes e limpos e cheios da vitalidade da juventude. Não havia o menor traço de idade e decadência. Nada na sala havia mudado, como se tudo o que havia acontecido fosse apenas uma ilusão. As chamas verdes da matriz do pentagrama já haviam se queimado, e o rolo manchado de sangue descansava bem no centro da matriz. No entanto, a pedra de sangue de dragão e outros itens já haviam desaparecido sem deixar vestígios. Os pertences dos antigos magos são muito perigosos. Como esperado, é estranho o suficiente para ser aterrorizante. Leyline resmungou. Eu imediatamente me xinguei depois que abri. Shadow Distorcido usou esse método para ressuscitar a si mesmo? Ou ele fez outros arranjos? Depois de refletir sobre o assunto por um longo tempo e examinar meticulosamente o AI registros de chip, Leyline selou o pergaminho e guardou. No mínimo, tinha os vestígios de uma habilidade de 8 magus e seu poder de leis, então era uma grande inspiração para ele agora. Não importa o que, eu ainda vou continuar a andar pelo meu próprio caminho. Crescer mais forte é sempre a coisa certa a fazer. O objetivo de Leyline sempre foi extremamente firme e não mudou em nenhuma circunstância. Ainda resta algum tempo até chegar aos mares exteriores do reino d'Ambrat, o que é suficiente para eu ler completamente os materiais do arcanista. Também posso registrar todos os modelos de feitiços de arcanista. Leyline arrumou a mesa e afundou profundamente em seus pensamentos mais uma vez.